Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós começamos o mês de setembro. O mês de setembro é o mês dedicado à palavra de Deus. Então é o mês da Bíblia. No final do mês nós vamos ter o dia da Bíblia. Então que seja mais uma vez para nós uma ocasião de nós nos dedicarmos à palavra de Deus, que é viva e eficaz, que transforma o nosso coração para que nós possamos de fato fazer um caminho de conversão. Não existe uma conversão verdadeira, não existe uma transformação de vida sem o dom da palavra. Nós temos esse tesouro precioso, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e ela deve ser escutada, deve entrar no nosso coração, deve transbordar a nossa vida. Hoje, na liturgia, nós começamos a escutar a carta de São Paulo aos Colossenses. Então, este nome vem de Colosso, que era uma estátua grandiosíssima que tinha neste lugar. Então, esta carta de Paulo vai se dedicar sobretudo à pessoa de Cristo. Então, a carta é centrada em apresentar a pessoa de Cristo e falar da relação com Cristo. Um tema fundamental do nosso caminho de fé, porque é por Ele, pelo Cristo, que nós conhecemos e chegamos até o nosso Deus. Então, hoje, nós vamos ter uma leitura, como sempre, semi-contínua, não é? E vamos, sobretudo, na liturgia, escutarmos esses temas, essas partes que são centrais sobre o tema da Cristologia. Nós começamos hoje a escutar os primeiros versículos da carta. Então, aparece quem é o remetente, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossas, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Quem é o emissário, o destinatário e uma saudação. Veja que me chama sempre a atenção esse modo carinhoso, mas não bajulador. É um modo que reconhece que a santidade e a fidelidade, ela vem como dom de Deus. Eles são santos não por uma leitura moral da vida, mas porque são ligadas ao Cristo Senhor. Então, por causa disso, se pode dizer, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós. Por um lado, se dá graças a Deus porque vê a obra que Deus já realizou na vida dessa comunidade. Mas porque se vê essa obra, se reza para que essa comunidade seja fiel. Pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus. E aqui então nós temos no início a citação das 3 virtudes teologais. As 3 virtudes teologais são a fé, o amor e a esperança, na ordem colocada nessa carta. O que são virtudes teologais? São aquelas virtudes que nos ligam diretamente, por isso teologais, nos ligam diretamente a Deus e ao conhecimento de Deus. Então a primeira virtude é aquela, a fé. Essas 3 virtudes nós recebemos no sacramento do batismo. Mas como cada virtude, cada dom que nós recebemos no Senhor, quanto maior, mais se requer empenho. E essas são as virtudes por excelência. Então a fé nos coloca em uma relação de comunhão com Deus. Deus é amor e Ele nos ama e nós participamos deste amor amando os nossos irmãos. O apóstolo vai dizer assim que, sempre rezando, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus. Depois, e do amor que mostrais para com todos os santos, o amor que tendes uns para com os outros, animados pela esperança na posse do céu. A esperança cristã é, sobretudo, a esperança de vida eterna. E é essa esperança que nos sustenta, que alimenta as pequenas e contingentes esperanças da nossa vida, mas, sobretudo, é a certeza de que o Senhor nos oferece a salvação. E como no mundo inteiro, assim também entre vós ela está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina. Ora, o apóstolo vai falar de como o evangelho está crescendo, se espalhando pelo mundo. E isso é um fato através também do apostolado destes, sobretudo de Paulo. Mas tem outra coisa, uma outra informação que é interessante. Assim aprendestes de Epáfras. Então cita aquele que é o ministro, o apóstolo dessa cidade,
que foi constituído pelos apóstolos para estar ali. Então fala desse que está ali animando a comunidade, evangelizando a comunidade, e que ele deu notícias a Paulo e Timóteo sobre a grandeza, sobre a perseverança dessa comunidade de Colossas. Muito bem, hoje no Evangelho Jesus continua o seu caminho de evangelização, de anúncio do reino. Se diz que Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. O que tem aqui de peculiar neste Evangelho é que nos outros também sinóticos Jesus cura a sogra de Simão, mas aqui nós temos que alguém intercede, pediram a Jesus em favor dela. Então, a intercessão pelo nosso irmão. Nós ouvimos da primeira leitura que Paulo e Timóteo rezam pela comunidade de Colossas, e que aqui nós temos no Evangelho alguém que intercede, os apóstolos que intercedem a Jesus, pediram a Jesus em favor dela. Então Jesus se aproxima dela, essa mulher que está com febre, ele impõe a mão sobre ela. Então, a partir desse gesto, um gesto muito significativo das Escrituras, a imposição das mãos, ela é curada, se levantou e começou a servi-los. Então, esta mulher é modelo nos sinóticos daquela pessoa que é tocada pela graça de Deus e não retém essa graça para si mesma, mas se coloca a servir os irmãos. Então, se levanta, é o verbo da ressurreição, se levanta e se coloca a servir. Jesus colocava as mãos em cada um dos doentes que era trazido e os curava. Então começam a trazer os doentes e Jesus tem esse gesto de ternura, a imposição das mãos e a cura. E deles saíam espíritos, demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ora, na sinagoga, o demônio vai dizer, o endemoniado, o Santo de Deus. E aqui já vai dizer mais claramente um título messiânico: Tu és o Filho de Deus. Jesus de novo impõe o silêncio, mas se vai dizer que eles sabiam que ele era o Messias. Veja, de novo vem aquele tema insistente que nós já falamos antes. O saber que Jesus é o Messias não é ainda uma experiência de fé. É uma relação banal, trivial. Então, não basta saber que Deus existe, não basta saber que Ele está presente em uma comunidade, não basta saber da grandeza de Deus. É preciso que a fé, e a fé é isso, a fé que é a virtude teologal que nós ouvimos na primeira leitura, é esta relação, uma relação de dependência para com Deus. Sim, uma relação de dependência. É Ele o Senhor, por Ele nós vivemos, nos movemos e somos. Ora, Jesus está ali, cura, mas agora ele quer também ter o seu momento de oração. Então, ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Vai para o lugar deserto e a multidão começa a segui-lo. Muitas vezes no Evangelho isso acontece quando Jesus quer se retirar, quando Jesus quer rezar, quando os apóstolos querem descansar, que não o deixam. As multidões o procuravam, e indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixassem. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Ora, também os apóstolos, sobretudo Paulo, quando ele vai anunciar o reino de Deus, o primeiro lugar que ele vai é na sinagoga. A consciência de que é para os judeus que vieram para anunciar e que depois vai se difundindo a outros povos. Ali então, Paulo vai ter a rejeição e assim começa cada vez mais a ir para outros povos. Jesus também vai nas sinagogas. Estava em uma sinagoga antes, entra na casa de Simão, que é o símbolo da igreja, e depois agora vai pela Judéia pregando nas sinagogas diversas. O Senhor Jesus, que parte, que tem consciência de que não veio para ficar somente ali em Cafarnaum, mas que vai para anunciar aos outros povos, é Ele que também vem na nossa casa, vem na vida de cada um de nós. É Ele que nos impõe as mãos, que nos liberta, que nos cura. É Ele que age na nossa vida para que nós possamos nos converter e ter fé de verdade.
Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.